E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de uma mudança de pensamento que o autônomo, que o prestador de serviço, que é muitas vezes um colaborador dentro de uma empresa, é o head, e que ele decidiu fazer uma empresa, criar a própria empresa, ou ele já tem a própria empresa, mas que ele ainda não conseguiu atualizar a mentalidade dele para ser empresário, para ser dono de um negócio que cresce, e qual que é a estrutura mínima viável, o jeito mínimo viável de se pensar quando ele quer fazer um negócio escalar. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E hoje eu vou usar a minha colinha para me apresentar aqui para você, para poder explicar com mais detalhes o que a Decision Pro faz. Então vamos lá. Para você que ainda não me conhece, então, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou engenheiro e consultor de negócios e fundador da Decision Pro, que treina donos de negócios a tomar decisões com clareza e priorização e construir relações de trabalho sólidas e de confiança através de uma gestão descomplicada e prática. Isso faz com que ele consiga crescer com segurança e estabilidade nos altos e baixos do crescimento dos seus negócios. Isso também possibilita uma estrutura onde o dono do negócio, o fundador, ele consiga fazer a empresa crescer de forma enxuta e com processos bem definidos, com um time bem disciplinado e que não depende integralmente da presença dele para funcionar, e financeiramente a empresa se mantenha altamente rentável na medida em que ela cresce. É isso, é essa a essência do que a gente proporciona aqui com a Decision Pro. São essas métricas, são esses pilares que a gente propõe de crescer de forma descomplicada, prática, de se manter enxuta, altamente rentável, que vão fazer um negócio e que dão mais segurança e estabilidade para o negócio se manter resiliente, né? Estabilidade e resiliência aí e até antifragilidade na hora de fazer os negócios escalarem. Estamos falando aqui agora de uma parte muito vital disso, que é o jeito que o dono do negócio, o fundador, ele pensa. E muita gente se torna dono de um negócio com equipe e se mantém ainda preso ao modo de pensar individualista, o modo de pensar que a gente chama de amador, aqui na Decision Pro, que é o empresário amador, que é o dono de negócio amador, que ele ainda é um especialista dentro da empresa. Eu já falei disso em outros vídeos também, mas agora a gente precisa reforçar sobre o ponto de vista do que muda. Se o compromisso dele agora, se ele decidiu, ele tomou essa decisão de que ele quer ter mais autonomia, de que ele era autônomo, mas autônomo tem muito pouca autonomia de tempo, né? Autonomia embora ele é dono do próprio negócio, ele tem uma liberdade, mas muitas vezes a pessoa acaba tendo até uma vida miserável ali por estar tão dependente, por acreditar, por ter tantas tarefas, tantas coisas a fazer, né? E muitas vezes a pessoa, ela só multiplica isso ao ser dono de um negócio, ao abrir um negócio, ao criar a própria empresa e a continuar tocando os negócios, seja do marketing digital, com diferentes projetos. Se a pessoa não atualizar, se o dono do negócio, o fundador ali do negócio, ele não atualizar esse modo de pensar as decisões dele, ele vai acabar afundando o negócio. Nesse vídeo, a gente vai entrar nessas linhas de pensamento que se escondem nos pontos cegos do empresário. Por que é tão importante a gente falar de decisão e ponto cego nessa transição onde a pessoa está saindo de um modus operandi, onde ela está trabalhando a mentalidade, o jeito dela de pensar o crescimento do negócio que ela precisa atualizar, para sair de um modelo onde ela faz tudo, onde ela faz tudo, ela mata no peito ali, e ela vai começar a ter pessoas trabalhando junto com ela. A primeira coisa que a gente precisa alinhar aqui, que é uma coisa tão batida, mas que precisa ser dita, é: tomar decisões significa o quê? Fazer algo a respeito de algo, de alguma coisa dentro da empresa, a respeito de um gargalo, a respeito de uma contratação, a respeito de uma pessoa que não está se comunicando bem com os clientes, a respeito de um suporte que não está sendo bem feito, a respeito de um excesso de centralização, que aqui é o foco, né? Um pensamento muitas vezes centralizador, acaba não tendo um controle financeiro, não há energia mental para ter um controle financeiro consistente, tudo isso por conta de uma sobrecarga da centralização das decisões, né? Então, está centralizado porque neste momento a empresa, até um bom tempo, era o empresário que cuidava de tudo. Mas depois ele vai precisar descentralizar, de certa maneira, algumas frentes para que ele possa
crescer, e existe um passo progressivo e gradativo que não é muito diferente de muitas vezes aqueles choques de gestão que ele passa de trabalhar sozinho para ele já tem uma equipe de 10 pessoas, e isso acaba muitas vezes gerando um estresse tão grande que compromete o fundador da empresa. Ele, ao invés de fundar uma empresa sólida, ele acaba fundando uma empresa com potencial. Então, cuidado com essa mentalidade de crescimentos rápidos e sem ter o pensamento progressivo gradativo. Pontos cegos na tomada de decisão são importantes também a gente refletir aqui, porque quando se está sozinho é muito difícil, e centralizador, é muito difícil compreender a influência dos pontos cegos e entender o quanto que elas limitam o crescimento do negócio. Então, pontos cegos basicamente tem a ver com ele distorcer a intenção e impacto. Muitas vezes o empresário centralizador ali, o dono do negócio, ele tem uma intenção boa, mas os pontos cegos entram nessa intenção e eles distorcem, e acaba que o impacto da decisão dele acaba sendo ruim. Isso acontece de diversas maneiras, muitas vezes em contratações precipitadas, no modelo mais imediatista, no qual o empreendedor está tão acostumado, o dono do negócio está tão acostumado a ir lá e fazer e executar, que ele vai levando esse movimento mais impetuoso ali, imediatista, na execução à medida em que a empresa cresce, e ele fica frustrado porque o colaborador que ele contrata não acompanha, mas também o colaborador não foi devidamente orientado, não existe um sistema, que essa é uma marca muito vital que a gente precisa colocar aqui também, de que precisa mudar. O empresário, o dono do negócio, o fundador, ele precisa sair de uma visão de unidade para um sistema. Ele precisa criar um sistema descomplicado para que as pessoas possam compreender as prioridades da empresa, executar aquilo que ele espera, e dentro desse sistema existe a tomada de decisão com clareza, existem as relações de trabalho sólidas que ele vai precisar construir, e muitas vezes na cabeça dele, centralizador, desconfiado, teve experiências ruins passadas com outros colaboradores, ele acaba ainda assim, mesmo ele aumentando a empresa sobre o número de pessoas e jogando um jogo maior em termos de faturamento, ele ainda se mantém um cara centralizador, uma personalidade muito perfeccionista, e ele se torna o teto do próprio negócio. Basta a gente comparar que fazer um negócio escalar, fazer um negócio crescer, é muito semelhante à construção de um prédio. E muita gente ainda está tentando fazer um negócio crescer com as técnicas construtivas de uma casa. E um negócio de um prédio de 20 andares com potencial de faturamento, de margem, a técnica construtiva de um prédio de 20 andares não é a mesma de uma casa. Então, muitas vezes, o empreendedor, o dono do negócio, ele não está sendo o teto do negócio ali para poder se construir um próximo andar, ele está sendo o telhado. Então, ele limita, o telhado ele encerra a capacidade, o telhado de uma casa encerra total capacidade de se construir algo em cima. Então, o que precisa, o que muda nisso? Muda o fundamento, muda o jeito de tomar decisões, muda a forma de se comunicar, isso muda, não é o mesmo jeito que ele fazia antes, lá imediato, dentro da cabeça dele, estando tudo na cabeça dele, ele vai precisar desenvolver maior clareza na comunicação, clareza através da precisão, clareza através de ele saber priorizar, entender o que é mais essencial para aquele momento, para aí sim passar para o colaborador. Muitos donos de negócios, eles acabam delargando coisas, o trabalho ele transfere a responsabilidade dele de executar o trabalho para um colaborador e acredita que o colaborador vai vestir a camisa da mesma forma. Então, assim, de nada vai adiantar inserir processos de gestão, sistemas de gestão, com aqueles sistemas de gestão mais complexos, métodos de gestão, se a cabeça do dono não muda, se ele não compreende que o foco dele vai precisar passar de progressivo e gradativamente, de ele executar as tarefas com esmero, para ele diminuir um pouco o nível de exigência em alguns momentos, para poder capacitar, documentar. Ele vai ter que segurar a essência dele, de ele fazer tudo, de ele fazer do jeito dele as coisas, para ter um jeito em comunhão com as pessoas. Então, isso precisa mudar a partir do momento em que ele começa a desejar uma escala e maior autonomia. Então, coisas que eram muitas vezes os empresários, os fundadores de negócios, os donos de negócios, como são muito da ação, eles acabam, não tem muita paciência com documentar processos, eles esperam a tal da proatividade, que é assim, colaborador, em outras palavras, num pensamento mágico,
do empreendedor nessa hora, do dono do negócio, ele espera que o colaborador ele leia a mente do próprio dono e que ele faça aquilo de forma espontânea. E não é assim que funciona, cara, em relacionamentos humanos. Então, basicamente, todas as frustrações que a gente mapeou de empreendedores, donos de negócio, fundadores, que acabam tendo problemas, se tornam o telhado, não nem o teto, se tornam o telhado da própria empresa, acaba que tem a ver de um modelo de pensamento. E é esse que eu estou chamando a sua atenção para, se você hoje se vê numa situação de que você precisa crescer, você vai ter que mudar e, sobretudo, mudar o jeito de pensar as suas tomadas de decisão, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se esse conteúdo agregou, trouxe uma luz aí a um ponto cego muito grande, que é a falta de mudança de pensamento, que a gente coloca aqui, que é um engessar, que é ir para um novo desafio com o mesmo jeito de pensar, considere dar o seu like. E se você agora já entendeu que você precisa mudar, você quer mudar, você já está num outro jogo de negócio, mas se vê sobrecarregado, com muitas coisas para fazer, sem saber por onde começar, tendo que executar muitas frentes do negócio, parece que chegou num telhado mesmo, por mais que você queira agora construir um prédio de 20 andares e de mais possibilidades através do seu negócio e você precisa de ajuda, considere também conhecer aqui a nossa mentoria, a mentoria Decission Pro, que é baseada no nosso método Protocolo Pro, de ações direcionadas e priorizadas para fazer o negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável, com relacionamentos sólidos ali sendo construídos e que eles dão força e estabilidade para o negócio escalar de forma consistente, beleza? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Obrigado por você ter assistido até aqui e até nosso próximo vídeo. Forte abraço!